Bem, hoje vamos falar de uma história. Uau, que história! Pensem nisto. O que é que acontece quando se pega na magia toda colorida e cheia de vida de Teyvat e se atira de cabeça para o cinzento opressivo e tecnológico de City 17? É um choque brutal de mundos. E é exatamente essa colisão que vamos analisar hoje, detalhe a detalhe. E a pergunta central é mesmo esta, não é? O que é que sobra quando a magia pura, elemental, bate de frente com uma tecnologia fria, calculista, opressora? E olhem, isto vai muito para além de um simples choque de, sei lá, de realidades ou de filosofias. No fundo, isto é uma luta pela sobrevivência. Pura e dura. Ok, então, como é que isto tudo começa? A história arranca de uma forma, bem, completamente abrupta e desorientadora. Os nossos heróis, o Aether e a pequena Klee, são literalmente arrancados do seu mundo super vibrante e, são largados no meio da realidade cinzenta e implacável que é City 17. E o contraste, meu Deus, não podia ser mais gritante. Pensem bem, de um lado temos Teyvat, com os seus prados cheios de sol, magia a fervilhar por todo o lado, vida. Do outro, City 17. O que é que temos? Uma estática opressiva que parece pairar no ar, uma arquitetura alienígena que nos esmaga o espírito só de olhar. É basicamente a negação completa de tudo o que eles conheciam, de toda a vitalidade a que estavam habituados. E sabem o que é fascinante nisto tudo? É a forma como a inocência da Klee, quase sem querer, expunha a verdadeira natureza da opressão dos Combine. Quando ela diz que o tio malvado proibiu as bombas, não está a falar só de uma regra qualquer. Não, não. Isto é muito mais profundo. É a supressão da sua própria essência. É anular a energia elemental que ela é. Claro que a situação não ia ficar calma por muito tempo, pois não. A coisa descamba muito depressa. Um acidente de teletransporte, causado, claro, pelas bombas da Klee, provoca uma espécie de falha na realidade. E esse glitch é o suficiente para os pôr direitinhos no radar do Dr. Breen. De repente já não são só uns refugiados perdidos, são alvos prioritários. A única hipótese: fugir, mergulhar de cabeça nos canais perigosíssimos da cidade. E pronto, a partir daqui entramos numa nova fase. Aquela segurança, mesmo que temporária, do laboratório. Esqueçam, já é uma memória distante. Agora, nos canais, o jogo mudou. O único objetivo é sobreviver. Sobreviver aos horrores que este novo mundo tem à espera deles. E o primeiro desses horrores são os barnacles. Pensem nisto, são como estalactites, mas biológicas, vivas, penduradas no teto. Têm umas línguas compridas e super pegajosas e uma boca cheia de dentes. É uma ameaça que fica ali quieta, passiva, mas absolutamente letal, à espera no escuro dos túneis. E mais uma vez é o olhar da Klee que nos mostra o verdadeiro perigo da situação. Aquilo que para ela são umas cordas engraçadas, na verdade são as armadilhas mortais de um predador. É este contraste que nos bate com força, que nos mostra a ingenuidade dela, que é perigosíssima aqui, e o quão alienígena e hostil é este novo ambiente. Então, de repente, dão de caras com a proteção civil. E aqui o Aether mostra uma capacidade de adaptação incrível. Em vez de ir para o confronto direto, que seria um erro, ele pensa rápido. Usa o seu poder ânimo de forma tática, uma rajada de vento para desorientar toda a gente, aproveita a confusão, dá um salto impulsionado pela energia e entra numa conduta de ventilação alta. Desaparece na escuridão. Simples, eficiente, genial. E este é um ponto de viragem. O Aether percebe uma coisa fundamental. A magia, sozinha, pode não chegar. Ou, pior, pode ser demasiado espalhafatosa, demasiado vistosa para este mundo. Ele tem de se adaptar. E é aqui, neste momento, que ele adota a ferramenta mais icónica deste universo e se torna um novo mestre do pé de cabra. E esta transformação toda fica perfeitamente simbolizada pela arma dele. A espada de Liyue, elegante, elemental, uma arma de lenda, é trocada por um pé de cabra de City 17. Brutal, eficaz. É a troca da elegância pela eficácia crua, da graça pela brutalidade. É uma ferramenta, não uma arma de herói. Uma ferramenta para sobreviver. Mas os desafios, claro, não param. Longe disso. Agora aparecem os manhaques que são, bem, basicamente serras voadoras. Uns drones pequenos, barulhentos e super letais que os Combine usam para caçar fugitivos nos túneis. É o teste de fogo perfeito para os novos reflexos e a nova arma do Aether. Só que, por mais que ele tente adaptar-se, a sua verdadeira natureza acaba sempre por vir ao de cima. Ele precisa de resolver um puzzle e, para isso, usa o poder Anemo. O problema, ao fazê-lo, deixa para trás uma assinatura de magia. Uma coisa que não devia existir neste mundo. E claro,
Um scanner dos Combine apanha tudo. Num instante, o regime todo fica a saber da existência deles e passam para o topo da lista dos mais procurados. O que nos leva àquela que é, talvez, a grande questão de toda esta história. Este mundo precisa desesperadamente de um herói. Então, onde é que está o Gordon Freeman? A ausência dele é palpável, e essa ausência coloca um peso, um fardo gigantesco nos ombros do Ether. De repente, ele é forçado a ser o herói que falta, num mundo que nem sequer é o dele. E agora chegamos ao clímax. A perseguição sai dos túneis claustrofóbicos e, bum, explode numa batalha em larga escala, ali mesmo, nos canais. É uma fuga louca, desesperada, a alta velocidade, pelo meio do fogo cruzado. A única escapatória que eles encontram é um airboat, uma espécie de barco super rápido e improvisado. Sem pensar duas vezes, saltam para bordo e é aí que começa a loucura. Uma perseguição frenética por um corredor de água super perigoso, com as forças dos Combine mesmo ali, coladas à traseira deles. E é aqui, é neste preciso momento, que a Klee pode finalmente fazer aquilo que faz melhor. O grito de guerra dela, super entusiasmado, marca o ponto de viragem. Já não estão só a fugir, já não são apenas a presa, agora eles têm com que responder. E a Klee está mais do que pronta para dar um espetáculo de fogo de artifício. E de repente, a ajuda aparece de onde menos se esperava. Um aliado vortigante que percebe que eles são importantes faz uma coisa incrível. Monta no airboat deles uma metralhadora de pulso retirada de um Hunter Chopper abatido. Num piscar de olhos, o barco de fuga vira uma arma de guerra. O jogo mudou. Completamente. O confronto final é uma obra de arte. É estratégia e poder a funcionar em conjunto. Vejam só. Primeiro, o isco. O Aether, com uma manobra arriscada, atrai o Hunter Chopper para um corredor estreito que está cheio de barris inflamáveis. Depois, a armadilha. Ele dispara contra uma rede de suporte e os barris começam a cair, mesmo em cima do helicóptero. E é aí que a Klee entra em ação. Ela lança a sua bomba elemental mais poderosa contra os barris em queda. O resultado, uma cascata de fogo, uma explosão química e elemental gigantesca que aniquila por completo o inimigo. É a fusão perfeita entre a tática do Aether e o poder bruto da Klee. Depois daquela loucura toda, daquela batalha, eles finalmente conseguem chegar ao destino, a lendária base da resistência Black Mesa East. É um momento de ufa, de alívio, o fim de uma viagem infernal pelos canais de City 17. Mas atenção, esta escada não é de todo um ponto final. É, na melhor das hipóteses, o fim do princípio. Sim, ganharam uma batalha importante, mas a guerra pela sobrevivência e a busca pela Luminé, isso está muito, muito longe de acabar. E a pergunta que fica a pairar no ar é esta. Como é que estes dois mundos vão continuar a chocar um com o outro? E mais importante, o que é que vai nascer desta colisão?